O Senhor tem falado conosco, o Senhor tem falado com a sua igreja. Eu quero primeiramente aqui agradecer a visita do irmão, que está com a gente primeira vez, irmão, aqui. Seja muito bem-vindo. Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. As portas estão abertas. Aqui o portão, né? O portão está aberto aí, em nome de Jesus. E aqui é a casa do teu pai, né? É a casa do nosso pai, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do livro de Judas. É bem fácil de achar. Você vai até o Apocalipse e volta um. Esse está bem fácil de encontrar. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. A pastora falou no início da nossa reunião sobre sermos imperfeitos. Eu quero deixar aqui bem claro que eu, tirando os defeitos, amados, sou perfeito. Tirando os defeitos, só qualidade. Amém? Que brincadeirinha sem graça. Judas capítulo 1, versículo 3. Eu falando mal da minha brincadeira tem mais graça do que a minha brincadeira. Significa que a brincadeira foi bem ruim. Glória a Deus. E o texto do livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, diz assim: Amados, embora eu tivesse me empenhado muito para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos homens, cuja condenação fora anunciada havia muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em devassidão e negam Jesus Cristo, nosso único soberano Salvador. Embora eu já tenha conhecimento de tudo isso, quero lembrar vocês de que Jesus salvou um povo da terra do Egito, mas destruiu posteriormente os que não creram. De modo semelhante, Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Da mesma forma, levadas por seus devaneios, essas pessoas contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, gloriam-se e difamam os seres celestiais. Versículo 12. Estes homens são rochas submersas, ou esses homens são manchas nas festas de fraternidade que vocês fazem. Comem com vocês sem temor algum, de modo que pastoreiam a si mesmos. São nuvens sem água, carregadas pelo vento de um lado para o outro. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravas do mar, que espumam os seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para quem está reservada a escuridão das trevas para sempre. Versículo 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisão entre vocês, os quais se deixam levar por seu intuito natural, pois não têm o Espírito. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Amém. E não teríamos como falar de algo diferente num culto de ceia, um culto onde nós vamos lembrar do sacrifício de Jesus. Culto de ceia é relacionamento com Jesus. Esse texto aqui está falando de pessoas que blasfemam, pessoas que escarnecem de Jesus Cristo. Pessoas que estão, e ele fala aqui, eles estão nas festas com vocês. O que o apóstolo Judas quis dizer aqui? Que eles sentam à mesa e comem com vocês. Eles desfrutam da ceia.
Porque a nossa principal festa espiritual é a ceia do Senhor, onde nós nos reunimos e glorificamos o nome de Deus, onde nós reunimos e glorificamos o nome de Jesus Cristo e falamos acerca da pessoa do Espírito Santo manifestando Cristo nas nossas vidas, onde nós nos reunimos para ter um relacionamento íntimo com o Pai. O próprio Jesus disse: aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que ele estava falando? Aquele que não cear, não tem parte comigo. Numa palavra um pouco mais atual, aquele que não cear, não anda comigo. Então aqui a gente começa a ver pessoas que estão zombando, e aqui nós vemos pessoas que não dão bola, dissimulam, falam mal, são insubmissas, que não respeitam a autoridade, que pastoreiam a si mesmas. O que isso quer dizer? Que seguem os próprios impulsos, que seguem e servem as suas próprias vontades, mesmo que isso esteja contra aquilo que a palavra de Deus está falando. Se reúnem, mas não estão nem aí para aqueles que estão se reunindo com ele, que desfrutam e tentam desfrutar, na verdade, da espiritualidade de uma reunião como essa, mas na verdade estão aqui, de fato, brincando, zombando e, como já vimos acontecer em muitos lugares, e acontece ainda em muitos lugares, estão ali simplesmente para atrapalhar. E quantas vezes não nos reunimos com pessoas escarnecendo da obra que Deus está fazendo? Quantas e quantas vezes não nos reunimos com pessoas que ficavam de piadinha quando alguém falava alguma coisa, e ficam falando mal enquanto tem alguém aqui, talvez até um novo pregador, falando acerca da palavra de Deus. A pessoa às vezes está aqui, fala acerca de maravilhas da palavra de Deus, e por causa de um pequeno erro, por causa muitas vezes de uma palavra que saiu errada ou uma palavra que saiu estranha, é o suficiente para que os zombadores esqueçam de tudo aquilo que Deus falou e se apeguem apenas naquela pequena coisa que lhe agrada e que faz bem à sua carne, apenas a sua carne. E aqui o apóstolo Judas está falando desde o início, ele inicia o texto que nós lemos falando sobre a fé. Estou aqui para encorajá-los a batalhar pela fé que foi confiada a vocês. E lá no final ele fala: edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm. Qual é a nossa fé? Por que aqui nós temos que batalhar? Por que eu preciso, ou você precisa, toda vez que fala com alguém, encorajar, exortar essa pessoa a batalhar pela fé que ela tem, não negar a fé que tem, não negar a Jesus Cristo, por onde quer que passe, por onde quer que vá, não negue, batalhe pela sua fé, lute pela sua fé, fale sobre a sua fé e abençoe a vida das pessoas que estão lhe ouvindo. E ainda, no mesmo texto, mais à frente, edifiquem-se nela. O que é isso se não estarmos aqui juntos exercendo a nossa fé? O que é isso se não estarmos aqui juntos, ouvindo uns aos outros, exercendo a fé? A minha fé edifica a sua vida, a sua fé edifica a minha vida, e assim é o reino dos céus, assim é a obra de Deus. Você vem aqui, testemunha de uma cura, de um milagre, e a nossa fé é edificada. Vem uma pessoa aqui e abre uma reunião, e fala da presença, e fala do amor, e aí a fé da igreja é abençoada, é edificada, e vem outro aqui e ministra louvor, e ministra dança, como vemos, e nós vemos as meninas se quebrantando. A minha fé é edificada através da fé delas. A minha fé é edificada através de um ato de alguém orar por alguém. Eu fico cheio de fé, eu fico até um sentimento que nós não deveríamos ter, mas quando eu vejo a igreja ativa, a igreja feliz, a igreja quebrantada, aí nós orando uns pelos outros, eu não sei se existe orgulho bom, mas meu coração se enche de alegria. Eu vou usar essa expressão para não falar que tenho orgulho. Embora meu coração exulte de alegria quando eu vejo a igreja crescendo
e se fortalecendo, mas não apenas um crescimento horizontal, mas eu posso ver e eu consigo ver as nossas vidas crescendo num crescimento vertical em direção ao céu. A todos os dias que nós nos reunimos, a nossa fé cresce edificada. E é isso que nós temos que buscar, porque aqui o apóstolo Judas ainda compara tais pessoas, aqueles que já caíram, que já perderam e que estão aqui apenas para atrapalhar. Pessoas que se entregam às suas próprias concupiscências, pessoas que muitas vezes estão buscando, ou aparentemente estão buscando a Deus. Pessoas que não estão preocupadas com o testemunho de vida que estão dando, aqui ou ali. E eu tenho algo para mim, eu tenho algo comigo, eu tenho algo que eu penso e digo sempre para quantas pessoas eu falo, eu converso acerca dessas coisas. Olha, irmão, se tem alguém, embora não seja teu conhecido, embora não seja meu conhecido, mas em qualquer lugar deste planeta, se tem alguém, se é que tem alguém que pode olhar para ti e dizer assim, o quê? Esse cara é cristão, essa mulher é cristã, nós estamos errando em algum ponto. Porque às vezes eu já vi acontecer de pessoas que saem daqui para um lugar e que trabalham longe, e eu, inclusive, viajei diversas vezes para Curitiba, São Paulo, enquanto estava dentro das empresas, e se fizesse algo errado lá em São Paulo, lá em Curitiba. Não, aqui, santão, né? Santão. Mas em algum lugar poderia ter alguém que, se falasse que eu sou cristão, se porventura eu tivesse no erro, olhar e dizer assim, isso aí é crente? Isso aí segue Jesus? Sabe, amados, então nós precisamos pensar nessas coisas, porque essas coisas podem nos aproximar daquilo que a Escritura está falando aqui. Pessoas de dura serviço, pessoas que não são pastoreadas por ninguém, e sim por si próprios, que ficam inventando as próprias doutrinas, ficam inventando aquilo que lhe cabe, aquilo que lhe é melhor falar ou fazer, e ainda são capazes, ainda são caras de pau. E eu sei que eu estou transmitindo, alguém deu play lá? Tá? Eu sei que eu estou transmitindo e talvez isso vai me render, me custar algumas pessoas que vão deixar de me seguir. Mas desculpa, se você pensa assim, você é um cara de pau. Um cara de pau que usa a Bíblia e não vive a Bíblia. Que usa a palavra e não vive a palavra de Deus. E que acredita que pode interpretar os textos a seu bel prazer. Você sabe o que o apóstolo Pedro disse? Que a Escritura, a revelação, ela não é de pessoal ou particular interpretação. Você não pode ler um texto e dizer, eu acho que você não pode achar nada. A Bíblia explica a Bíblia. Ela não pode fugir dela mesma. Se tem um texto que fala que não e o outro que fala que sim, você precisa entender o contexto pelo qual foi escrito, porque a Bíblia não erra. Nós erramos ao interpretá-la errado. Nós erramos. Você pode ter certeza de que quando há essa disparidade, é porque nós estamos tendo uma interpretação equivocada dos textos bíblicos, esquecendo-nos do contexto pelo qual ele foi escrito. E quantas pessoas, irmão Luiz, nós conhecemos assim? Pessoas que não aceitam certa doutrina aqui, não aceitam certa doutrina ali, pessoas que pensam que podem viver fora da comunidade. Pessoas que não se submetem, são insubmissas a qualquer tipo de autoridade. Não é uma questão de eu acho, amados. A menos que eu possa pensar que sou acima ou maior que Jesus. Não, aí eu te entendo, aí tudo bem, eu entendo aqueles que podem pensar dessa forma. Se realmente tu acha que é maior que Jesus, aí não tem que se submeter a ninguém. Porque o próprio Jesus, quando esteve na terra, chega para João Batista e fala, eu preciso que tu me batize, porque o maior abençoa o menor. Eu não estou falando aqui que Cristo era menor que João Batista, de forma nenhuma. Agora, me entenda, quando Cristo chega e diz, eu preciso que tu me batize, e aí João fala, não, eu não sou digno de te batizar. Não foi essa palavra, tá? Por favor, aí os detratores.
Eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. E Jesus falou, é preciso para que se cumpra toda a justiça. Então existe uma legalidade nesta terra que precisa ser cumprida. E quando às vezes nós olhamos para a Bíblia e vivemos de uma forma diferente, nós não estamos cumprindo a legalidade bíblica. Estamos dando legalidade para o inimigo agir nas nossas vidas, nas nossas casas, na nossa família, destruir os nossos casamentos, destruir a vida dos nossos filhos, desviar o caráter desse ou daquele que nós não entendemos. E quando nós pensamos, então, que estamos ou que podemos estar fora do corpo, e a gente acha que está tudo certo, ou quando a gente pensa que pode olhar para a palavra de Deus e ir para onde eu quero, inventar situações bíblicas para legalizar o meu pecado, aí, desculpa, mas eu só tenho duas palavras para dizer, tá de sacanagem. Só pode. Uma pessoa dessas se encaixa exatamente nesse texto. Exatamente nesse texto. E aqui o apóstolo Judas ainda diz, vocês conhecem isso tudo, mas eu preciso fortalecer esta mensagem no coração de vocês, para que vocês lutem contra isso, para que vocês não permitam que tais situações cresçam no meio de vocês, para que não aconteçam. Ele fala, esses homens, tais homens, no verso 12, são como manchas. Em algumas traduções fala, esses homens são rochas submersas. Em outras traduções fala, são como manchas. Nas festas de fraternidade, pessoas são manchas no culto de ceia de vocês. Pessoas que estão, mas estão ali porque... E quantas vezes vivemos assim, estivemos assim, conhecemos pessoas que estavam assim? Quantas e quantas vezes? A própria palavra fala, come com vocês sem temor algum. Sem temor algum, são nuvens sem água. Sabe o que é isso? Ela só tira a claridade, mas ela não abastece ninguém. Ela está ali para fechar o tempo, mas não abastece ninguém, não mata a sede de ninguém. Isso é uma nuvem sem água. Uma nuvem que não presta para nada, a não ser esconder a luz do sol. Para nada. Para nada. E ainda pior, são levados pelo vento de um lado para o outro. Esse aqui fala uma coisa, não é isso aqui. Aquele ali fala uma coisa, é aquilo ali. Você já percebeu que existem pessoas que são predispostas a duvidar do que está sendo falado em relação à palavra de Deus? São predispostas. Eu vou tocar nesse assunto porque é ceia. Você sabe que eu não gosto de falar dessas coisas. Eu nem fico falando muito. Mas, amados, vou falar com todas as letras. Hoje eu vou citar o irmão Luiz, está de aniversário. Eu vou citar ele hoje mais vezes. O irmão Luiz fala uma coisa. Vamos falar o português bem falado aqui. Vamos falar o que é para ser falado. Existem pessoas que estão, e alguém fala assim, não, esse irmão aqui, o irmão fala um monte de coisa, tá, tudo bem. Mas se alguém falar assim, aquele ali é o pastor, não, então já tem a índole de serem submissos. Já tem a índole de duvidar ou de querer confrontar aquela pessoa. Nós sabemos que tem pessoas assim. Eu conheço pessoas, amados, que são, nem sei se é vivo ainda, mas nos tempos que eu morava em Canoas ainda, que eu não gosto de lembrar, eu ia num lugar lá, eu tinha um rapaz que era meu conhecido, não era meu amigo, era meu conhecido. E nós íamos numa danceteria que tinha lá, eu era novo ainda, tinha 15, 16 anos. Tinha um rapaz que ele saía de dentro, ele via os brigadianos, enquanto ele não tomava os tapas, queridos, ele não sossegava. Porque ele ia lá, afrontava, brigava, gritava, ofendia, e quando ele começava a ser acariciado pela polícia, ele gritava, vocês batem igual umas menininhas, bate mais forte que eu não estou sentindo. São pessoas que naturalmente são submissas, existem pessoas assim.
Existe. E algumas pessoas vêm para a igreja, não são transformadas. Então ela quer bater e brigar com quem? Com quem representa algum tipo de autoridade sobre a vida dela que ela sequer aceita. Sequer aceita. Tá tudo bem com o irmãozinho. Bastou o pastor levantar o irmão líder, que ela já vai lá confrontar o irmão. Bastou levantar a irmã como liderança, que já vai lá confrontar a irmã. Pessoas que não conseguem viver em paz, nem consigo e nem com Deus. Não conseguem. Árvores de outono, porém o quê? Sem frutos. 2 vezes mortas. 2 vezes mortas. Amados, essa palavra é forte. Árvores de outono sem frutos. Me diz, por favor, de que serve, para quê? Sabe por que árvore de outono? Sabe por que árvore de outono? Como é as árvores de outono? Você consegue ver nos filmes, principalmente no lugar que neva. No lugar que neva, aqui a gente até vê, mas vê muito mais no lugar que neva. O que acontece? As folhas da árvore caem no outono. Por quê? Porque se manter as folhas, a neve pesa e quebra os galhos da árvore. Então, a árvore de outono perde as suas folhas. E aqui ele fala, vocês são como árvores de outono e que não tem frutos ainda. Então, para que presta uma árvore que não dá nem sombra, queridos? Me diz, para que serve uma árvore de outono que não dá sombra e não tem fruto? Porque a árvore é responsável pela fotossíntese. Nossa, isso é importantíssimo para o oxigênio do planeta. Mas eu não sei, eu posso ser ignorante em relação a isso. Mas a fotossíntese não acontece pelas folhas? É, não é? E se ela não tem folha, para que ela está servindo? Não presta para nada. Presta para nada. E aí aqui fala que é 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Olha o que Deus pensa acerca de pessoas rixosas. Pessoas que, não apenas rixosas, mas olha o que Deus pensa acerca de pessoas que dizem que são e não são. Que dizem amar a Deus e não amam. Que dizem que são boas e não são. O que Deus pensa acerca disso, cara? Perdão pelo cara. Mas são coisas que, gente, tira a gente do sério essas coisas. Tira a gente do sério. Porque às vezes nós vamos tomando atitudes, e aí uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Ah, coisa pequena, não dá nada. O não dá nada, você não tem ideia, o passaporte que é pro inferno, o não dá nada. Você não tem ideia. E aí, o apóstolo completa aqui, dizendo são ondas bravas, ou seja, ondas que batem com força, que espumam os seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para quem está reservada a escuridão das trevas para sempre. Meu Deus, amados, é forte. Aí ele fala, ele retorna o texto, o assunto retorna ao assunto principal lá, que ele começa a falar sobre a fé. Sobre a fé que os irmãos têm. Ele fala, todavia, amados, ou contudo, amados, lembrem-se, ou apesar disso tudo, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Então, o que estamos vivendo hoje, todas essas coisas, eu não quero me estender muito, porque a gente ainda não quero passar das 23 horas hoje. Tudo já foi predito. Todas essas situações que nós estamos vivendo aqui. Você lembra aquele versículo de Salomão? Não tem nada novo debaixo do sol. Nada é novo. Nada novo. Porque essas coisas vêm se repetindo desde os tempos dos apóstolos. Desde os tempos dos apóstolos existem dissensões, divisões, pessoas falsas, pessoas cínicas, que ainda
E eu vou usar essa expressão, ainda não entregaram o coração verdadeiramente a Deus. Mas tem ainda a chance de entregar. Tem ainda a chance de entregar. Zumbam da fé, seguem seus próprios desejos ímpios e são causadores de divisões entre vocês. Nossa igreja foi dividida 2 vezes em 9 anos. Nós tivemos 2 divisões na nossa igreja. E diz, os quais se deixam levar por seus instintos naturais, por seu instinto natural, pois não tem o Espírito Santo. E ele fala, quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto aguardam a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ou seja, amados, edifiquem-se, busquem, falem, amem, preguem o Evangelho verdadeiro, vivam o Evangelho verdadeiro, permitam que vocês sejam edificados através do Evangelho verdadeiro. E aguardem a misericórdia de Cristo para a vida eterna. O apóstolo, ele completa, nós não lemos, mas o 22 ele fala, tenham compaixão daqueles que duvidam e salvem outros. Não crê, querido? Puxa vida, tenha compaixão dele. Mas salvem aquele que crê, busquem aquele que crê. Sabe o que o apóstolo está falando aqui? Aquilo que ele ouviu do próprio Cristo. Não deem pérolas aos porcos. Tenham compaixão dos que duvidam, mas salvem outros. Não gasta o teu tempo com quem não quer. Gasta o teu tempo com aquele que está disposto a ouvir a palavra de Deus. Disposto. Você que está aí na webcam, você que está aí em casa, se eu já não estou falando de Jesus para ti, é porque eu estou seguindo o meu Cristo, tá? Então, por favor, entenda. Entenda. Mostre misericórdia. Com temor e odiando até a roupa contaminada pela carne. Odiando até a roupa contaminada pela carne. Também, claro que ele fala com outras palavras, mas é o mesmo que havia sido dito a ele pelo mestre. Se uma mão te faz pecar, melhor tu entrar no céu sem uma das mãos do que o corpo todo para o inferno. É claro que a gente não vai sair daí cortando nossas mãos ou arrancando os nossos olhos. Mas nós temos que sair. Jesus disse, e aqui ele está falando, livrem-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Livrem-se de tudo aquilo que te afasta de Deus. Em nome de Jesus. Amem uns aos outros. Não está escrito aqui no versículo, mas o próprio Cristo disse, amem uns aos outros. Exerçam misericórdia. Falem dele. Falem dele. No culto de ceia, eu completo dizendo palavras minhas. Examinem-se. Assim como eu estou me examinando. Quarta-feira virou o ano judaico, quem sabia? Foi falado aos 4 cantos aí. Existe o calendário judaico e existe o calendário gregoriano. Quem aqui já passou da 3ª, 4ª série sabe. O calendário gregoriano é o que nós aqui seguimos, né? Que é 2024 depois de Cristo. Hoje nem se fala mais depois de Cristo, você sabia? É 2024 da Era Comum. Os caras conseguiram tirar Cristo até do calendário. As pessoas falam, agora é 2024 da Era Comum. Então, por que eu toquei nesse ponto, nesse assunto? Porque quarta-feira virou o ano judaico. Quarta-feira foi o dia 1º do ano de 5.785. Segundo o judaísmo, desde Adão e Eva, ano 5.785. Entramos agora pelo judaísmo. Nós não somos judeus, somos cristãos. Tá? Mas o calendário
Nós precisamos entender. E algumas coisas do judaísmo servem para nós. Como, por exemplo, essa é a principal festa deles. São 2 dias de festa. Mas não é uma festa, como você está imaginando. Como as outras festas deles. Ele é uma festa de reclusão. É uma festa onde eles interiorizam, olham para dentro de si mesmos e meditam durante as próximas 48 horas. São 2 dias de meditação sobre seus erros, suas falhas, seus acertos e como podem melhorar. Se nós adotássemos isso, né? Na verdade, a gente adota, né? Vira o ano. Quem aqui prometeu ler a Bíblia toda depois que virou o ano? Quem prometeu ser melhor? Quem prometeu jejuar 40 dias? Quem prometeu um monte de coisa na virada do ano? A diferença é que eles cumprem, né? Eles cumprem. Nós precisamos sim. Esse ano eu prometo ser melhor, Senhor. Esse ano vai ser tudo diferente. E aí, logo lá no dia 2, tudo igual. Tudo igual. Enfim, toquei nesse ponto. Porque hoje é ceia. É dia de olhar para dentro de nós. É dia de interiorizar. É dia de olhar para dentro de nós. E ver se nós estamos adequados com tudo aquilo que foi falado aqui. Em qual parte nós estamos. Dependendo, nós temos que olhar para nós e falar, Senhor, eu preciso do teu perdão. Eu preciso de ti. Preciso mudar de vida. Preciso ser transformado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar.